O STF não pode anular o julgamento da revisão da vida toda e mandar o processo novamente para o STJ. Recados importantes. Se você ainda não fez os cálculos da revisão da vida toda, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, também fixado nos comentários. Clique, preencha um formulário que talvez eu possa te ajudar. Tá bom? Olha só, pessoal, uma matéria muito importante, na verdade, um artigo, saiu aqui no portal Migalhas. E olha só quem foi que escreveu este artigo. João Batista Lázari. Sabe quem é João Batista Lázari, pessoal? É o autor deste livro aqui, certo? Um dos melhores autores, juiz federal e grande previdenciarista, certo? Muito importante, fique comigo até o final deste vídeo, porque é o melhor artigo que já foi escrito, ele resume bem, excelente. Sem perder tempo, pessoal, vamos dar aqui uma conferida. Olha só, o direito à revisão da vida toda foi reconhecido pelo STJ, aplicando a regra do artigo 29 da Lei nº 8.213 de 91, aos segurados, até a Lei 9.876/99. Contudo, o STF admitiu o recurso extraordinário com votação pela rejeição, 6-5. Mas houve destaque e suspensão do julgamento por pedido do ministro Nunes Marques. A discussão sobre o direito à revisão da vida toda teve desfecho favorável na Corte da Cidadania, que no exercício da sua competência de intérprete da legislação federal, editou a seguinte tese no repetitivo tema 999. Olha só. Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876/99, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/99. Olha só, pessoal. Entretanto, o STF acabou por admitir o recurso extraordinário com repercussão geral, tema 1102, o qual foi levado à votação no plenário virtual. Pessoal, o João Batista ele coloca aqui cada data, simplesmente sensacional. 25 de fevereiro de 2022, com votação pela rejeição do recurso, 6-5. Entretanto, depois de depositados todos os votos, houve um pedido de destaque pelo ministro Nunes Marques. Quem aí lembra deste episódio? Para que o processo fosse retirado da pauta virtual, certo? Em 8 de março de 2022, gerando a suspensão do julgamento. Então, Nunes Marques, naquele momento, ele manobrou, né? Iria ter ganho de causa ali para os aposentados, tranquilo. O que foi que ele fez? Ele pediu destaque, né? Ele tirou o julgamento da pauta virtual. Na sequência, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Melo, teve aposentadoria concedida. Mesmo assim, a corte manteve como válido o voto do então ministro, o que impediu que o seu sucessor, ministro André Mendonça, proferisse novo voto. Em prosseguimento, na sessão plenária de 1º de dezembro de 2022, o STF, por maioria, negou o provimento ao recurso extraordinário, fixando a tese de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Este é o fundamento da revisão da vida toda. Tranquilo, pessoal? Nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, relator para o acórdão. Posteriormente, o ministro relator Alexandre de Moraes votou por acolher, em parte, os embargos de declaração apresentados pelo INSS. Estes embargos que estão sendo julgados agora e que teremos o reinício em 1º de fevereiro, certo? Mas olha só, unicamente para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102. Pediu vistas dos autos o ministro Cristiano Zanin, mas a ministra Rosa Weber, que era presidente à época, antecipou seu voto no sentido de divergir, em parte, do relator, na parte da modulação dos efeitos. Veja, aqui, pessoal, deixa eu comentar olhando para vocês. Eu gravei diversos vídeos assim que o voto da ministra Rosa Weber saiu, falando que, justamente, ela tinha divergido um pouquinho do ministro Alexandre de Moraes, que tinha permitido o pagamento dos atrasados ali de forma completa. Só que
a ministra Rosa Weber trouxe uma pequena limitação, certo? Mais ou menos 1 ano no pagamento dos atrasados. E é o que justamente o João Batista Lázari fala aqui neste artigo, certo? O ministro Cristiano Zanin, que sucedeu o ministro Ricardo Lewandowski, apresentou voto divergente para acolher a nulidade do julgamento proferido pela primeira sessão do STJ, por suposta violação da cláusula de reserva de plenário, sendo acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, e Dias Toffoli. Que vergonha! Entretanto, o processo foi destacado pelo relator para a votação presencial. Sessão virtual de 24 de novembro de 2023 a 1º de dezembro de 2023. Aqui, pessoal, o Alexandre de Moraes, ele salvou a revisão da vida toda. Não tem outra palavra. Ele salvou. Porque o Cristiano Zanin, ele acolhe um pedido, certo? Absurdo, para você anular o julgamento, devolver para o STJ para ter novo julgamento. E ele foi prontamente seguido pelo Luiz Roberto Barroso e pelo Dias Toffoli, ali de madrugada. Ridículo. Em 21 de dezembro de 2023, o processo foi incluído no calendário de julgamento pelo presidente para ocorrer em 1º de fevereiro de 2024. Diante desse histórico, questiona-se a validade do voto do ministro Zanin, tendo em vista que seu antecessor, quando votou o mérito do tema 1102, em sessão virtual e depois na presencial, 2 vezes, acompanhou a tese vencedora e deixou de reconhecer a suposta nulidade. Ou seja, houve manifestação expressa. Não tem omissão que deva ser sanada. Caberia, então, essa reviravolta em embargos de declaração provocada por ministro que não participou do julgamento do mérito da tese acolhida em plenário? Responde aí para mim, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Caberia essa reviravolta na revisão, no julgamento da revisão da vida toda, em sede de embargos de declaração, causada por ministro que não votou, não participou do julgamento do mérito? Caberia? Não caberia. Né? Ridículo. Salvo o melhor juízo, o regramento constante no CPC e no regimento interno da Suprema Corte não prevê essa possibilidade, como não prevê, pois a sucessão de ministros na Corte Suprema não autoriza a modificação de um julgamento realizado pelo plenário da Casa, ainda mais quando ainda existe fato ou argumento novo em pauta. Pessoal, e eles sabem disso tudo. Né? Mas, infelizmente, interferência do governo federal no bom senso de ministro do STF. Né? Ninguém aqui é ingênuo, ninguém aqui nasceu ontem, né? Pelo amor de Deus. Destaca-se que, nos votos vitoriosos dos ministros Alexandre de Moraes, relator do voto vista e da tese, e Marco Aurélio, aposentado antes da conclusão do julgamento e relator do voto inicial favorável, houve manifestação expressa em referência à ausência da violação à cláusula de reserva de plenário pela primeira sessão do STJ, ao julgar o tema 999. E eu gravei aqui diversos vídeos mostrando na tela a manifestação expressa do Alexandre de Moraes em relação a essa cláusula de reserva, certo? Ele se manifestou, não houve nenhuma omissão, nem do ministro Marco Aurélio, certo? Portanto, a realidade fática e jurídica não permite, e aqui o João Batista, como ele é inteligente, né? Porque nós pensamos da mesma forma. A realidade fática e jurídica, né? Os fatos e o direito em si, o jurídico, eles não permitem, eles não autorizam. Mas, infelizmente, né, a gente fica na dúvida. Não permite ou não deveria permitir? Por quê? Os ministros vão lá, escrevem o que eles querem, achando que ninguém está percebendo o absurdo jurídico, certo, do voto do Cristiano Zanin, seguido pelo Luiz Roberto Barroso e seguido pelo Dias Toffoli. Ninguém aqui sabe direito, né? Ninguém aqui estudou na faculdade, em boas faculdades, ninguém aqui estuda todos os dias. Aqui o livro do autor deste artigo. Ninguém faz curso de atualização, de especialização, ninguém percebe, né, o bom direito qual é e o péssimo direito também qual é. Mas vamos seguir, pessoal. Nesta fase processual, o acolhimento da citada divergência apresentada pelo ministro Zanin,
como já acentuado pela Corte Suprema em outro julgado, ADI 5399, onde ficou consignado que, no surgimento de fatos novos, a cadeira poderá falar, mas que fica preservado o voto já proferido. Porém, na hipótese do plenário do STF validar o voto do ministro Zanin, a fundamentação relacionada à omissão do ministro Lewandowski, agora aposentado, não pode prevalecer, uma vez que esse entendimento seria contrário à legislação regimental da Suprema Corte. O que o João Batista está dizendo aqui? Se o Cristiano Zanin, mais uma vez, vier com aqueles argumentos tenebrosos, o STF não pode validar a questão da omissão, anulação do julgamento e devolução para o STJ. Ah, doutor, mas e se ele vier novamente com este papo ridículo, totalmente atécnico, desprovido de fundamentação jurídica? O Alexandre de Moraes tem que passar o trator. Simples assim. E os outros ministros que são favoráveis, né, corretamente à tese da revisão da vida toda, igualmente precisam passar o trator. Em que sentido? Argumentos, pessoal. Debate. Lá, olho no olho. Quer falar asneira? Quer falar o que não tem fundamento? O que todo mundo sabe que é mentira? Fale, mas seja juridicamente destruído. É preciso pesar os argumentos. Com muito respeito, com muita serenidade, com muita calma. Mas é preciso combater de forma muito dura e muito severa argumentos atécnicos e mentirosos. Doa a quem doer. Não quer ser destruído juridicamente? Não fale mentiras. Não fale coisas que não existem, que não aconteceram. Se atenha somente ao direito. Certo? Recado foi dado. A resolução 642/2019, que trata do julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do STF, estabelece no artigo 6º, parágrafo 1º, a linha A, que o voto vogal pode seguir integralmente o do relator. O ministro Lewandowski seguiu essa diretriz ao expressar em sua decisão que adotava integralmente o voto do ministro relator. Portanto, não houve omissão que justificasse a anulação do julgamento. Assim, a aparente guinada em curso, na remota hipótese de acolhimento, poderá representar um verdadeiro desrespeito às decisões colegiadas, subvertendo os princípios constitucionais da segurança jurídica e do juiz natural. Além disso, tal ato poderia abalar a credibilidade da população brasileira em relação ao sistema de justiça. E você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, concorda? Se esta guinada, capitaneada pelo Cristiano Zanin, realmente acontecer, não vai trazer um precedente bizarro para o STF, certo? De desrespeito ao próprio regimento interno. E claro, pessoal, a população brasileira vai cair em descrédito com relação ao sistema jurídico do Brasil, certo? Porque nós faremos questão de todos os dias lembrarmos o que aconteceu no julgamento da revisão da vida toda. E vamos falar os nomes sempre, mostrar a imagem, mostrar a fala, mostrar o voto, para que você saiba quem foi que mexeu com o seu direito cristalino. Merece crédito, merece credibilidade quem julga conforme o direito e não se deixa influenciar por presidente, por ministro da Economia, por quem quer que seja. Merece credibilidade e respeito primeiro quem se respeita. Quem respeita a posição de ministro do STF, a responsabilidade que é. Depois, quem respeita o cidadão, o aposentado, que contribuiu a vida inteira e sabe que tem direito. Nós estamos falando aqui de respeito e de credibilidade. Quem não se respeitar, quem não respeitar a própria instituição, o regimento interno, a dignidade e a credibilidade da justiça, aí é complicado. Aí deveria repensar tudo. Né? Deveria parar um momento e repensar a sua vida.
né, o que está fazendo aqui na Terra, certo? E se realmente deve ocupar a posição que ocupa, porque exige responsabilidade, exige respeito. Exige respeito com a Constituição Federal, com o Estatuto do Idoso e com o direito adquirido, que é cristalino. A revisão da vida toda não deveria ser tão difícil e não deveria passar por todo este sacrifício que nós estamos passando aí há décadas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like que me ajuda muito e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas, pessoal, saibam dos seus direitos, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui!